Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que a paz do Senhor esteja no seu coração nessa manhã, inundando o seu coração nessa manhã, você que está aqui conosco. Que privilégio é podermos nos reunir novamente, né? Podemos estar juntos, um pouco espaçados, mas dentro da casa do Senhor, é muito bom. Você também que está nos acompanhando, Deus abençoe sua vida poderosamente, te alcance aí, que a paz do Senhor inunde o seu coração aí na sala da sua casa, da sua cozinha, onde você estiver nessa manhã, uma manhã tão especial, né? Manhã de Dia das Mães. Glória a Deus pelas nossas mães, que bênção, que bênção. Deus abençoe você, mãe, vai desde já o nosso abraço. Deus abençoe você de uma maneira grandiosa. Mãe que é uma bênção, né? Que é multifunção. Mãe sempre foi multifunção dentro da casa, né? E agora, nesse tempo, mais do que nunca, ela está sendo multifunção. Ela está sendo aqui cuida da casa, como sempre, aqui cozinha, aqui prepara o alimento. Ela está sendo aquela que acompanha. Ela está sendo agora professora de português, de matemática, de história. E assim, está se desdobrando em mais funções ainda. Mas Deus abençoe a cada uma de vocês de maneira abundante. Dê graça nesse ofício, que realmente sejam abençoadas e produzam realmente o fruto bom, que é o fruto principalmente de ensinar o caminho da verdade ao filho. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a senhora mãe. Obrigado por ter me ensinado, ter me apresentado Jesus e ter me ensinado a amar Jesus. É o valor maior que uma mãe e um pai pode transmitir a um filho. É ensinar, é apresentar Jesus e ensinar a amar Jesus, porque é pelo exemplo de vida, o exemplo de compromisso com Deus, o exemplo de dedicação na casa do Senhor, o exemplo ali de estar dentro de casa, em ler a Bíblia, em orar. Isso influencia seu filho sem você ver. Você não está vendo, mas você está influenciando ele a amar Jesus, ensinando ele a amar Jesus. Que seja assim na vida de cada uma de vocês neste dia. E hoje nós vamos estudar sobre valores indispensáveis. Valores indispensáveis. Eu coloquei essa foto aí desse mergulhador, justamente porque o que é indispensável para a gente viver? O que sem a gente não vive? Se parar na nossa vida, acabou a gente. O ar, o oxigênio. Se parar na nossa vida 1 minuto, morre. Alguns, por força ou por exercício, vão aguentar um pouquinho mais, mas a grande maioria vai morrer. Por quê? Porque é indispensável para a gente. A gente não vive sem. É necessário, é algo que está junto da gente e que é realmente impossível de abrir mão. Impossível. E eu coloquei essa imagem aí porque eu quero, assim, de uma maneira pedagógica, que você mentalize ela. Porque o estudo hoje, a meditação que nós faremos, fala a respeito disso, de coisas indispensáveis. Então, que você fique com isso na sua cabeça. É indispensável como o ar. É indispensável, assim como o ar que eu preciso para respirar. E dá uma respirada funda aí agora. Que bênção isso, né? Que bênção isso a gente poder respirar e o ar entrar nos nossos pulmões e a gente ser renovado e revigorado. Isso é tão indispensável para a gente que você faz sem perceber. É um movimento involuntário. Você não precisa de pedir para o seu diafragma trabalhar. Você não precisa de avisar ao pulmão aqui, estou mandando o ar para dentro, faz a troca gasosa. Não, funciona tudo automático. Deus fez assim, funcionar no automático. Por quê? Porque é indispensável. Porque a gente precisa disso. E mais do que nunca, nesse tempo hoje, a gente tem visto isso de uma maneira tão evidente, né? A necessidade do ar e a tristeza que é e a dificuldade que é quando se tem problema respiratório, quando se tem dificuldade para respirar. Essa epidemia que a gente tem vivido nesse tempo tem mostrado isso para todo mundo, né? Evidenciado isso de uma maneira tão clara e tão manifesta. Quão importante é o ar que a gente respira e quão triste é quando se tem dificuldade para respirar. É só quem já passou pela dificuldade de respirar é que sabe, é que sente um pouco disso que as pessoas estão realmente passando e sentindo. Quem tem asma, quem tem bronquite,
E quem realmente hoje já teve uma pneumonia, já precisou de ficar em um respirador, é que sabe o que é isso que as pessoas que estão nos hospitais hoje estão vivendo. Sabe? Vamos orar por esse pessoal? Vamos orar. Tem tanta gente que está hoje num hospital, deitado numa cama, e que só está vivo por causa de um respirador. Glória a Deus, porque deu sabedoria ao homem para poder inventar esse negócio. Glória a Deus. O ano passado eu precisei de usar isso. Eu tive uma pneumonia muito forte, fiquei no hospital e passei uma noite no respirador. Aquilo me salvou. Glória a Deus, porque um homem inventou aquele negócio. Eu gostaria que a gente orasse nessa hora por essas pessoas, irmãos nossos, ou pessoas que a gente nem conhece, mas que estão lotando os hospitais Brasil afora e mundo afora, com dificuldade de respirar isso que você está fazendo aí agora. Vamos orar por eles, vamos interceder. Feche seus olhos aí nessa hora, erga a sua mão, fala assim: meu Deus, alcança essas pessoas lá nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é Deus de milagre, Pai. A Tua palavra diz que se nós orarmos e clamarmos, o Senhor ouve a nossa oração. Meu Pai, clamamos nessa hora pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, meu Deus, vítima dessa doença terrível, meu Pai, que estão com dificuldade respiratória nessa hora. Deus, eu clamo a Tua intervenção em nome de Jesus. Pai, traga o alívio, meu Deus, faz essa infecção nos pulmões cessar, retroceder em nome de Jesus, meu Deus amado, e abençoa para que a saúde seja restabelecida, a saúde do pulmão seja restabelecida. Meu Deus, entra com a Tua provisão, meu Deus, envia anjos do Senhor a entrar na porta de cada hospital, meu Deus, tocar em cada leito de hospital nessa manhã, de norte a sul do país, meu Deus, de leste a oeste nesse mundo, meu Pai, onde essa pandemia tem, meu Deus, atacado todos os locais, meu Deus, tem misericórdia, entra com a Tua provisão nessa manhã e opera a cura do Senhor, que haja um manifestar poderoso, meu Deus, de restabelecimento de saúde neste dia, é o que lhe pedimos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Indispensável o ar para poder respirar. E hoje a gente vai falar sobre valores que são indispensáveis para a gente. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3, versos 23 a 26. Romanos capítulo 3, versos 23 a 26. E depois nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 10. Romanos 3, 23 a 26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora, vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, outras versões dizem, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor. Peça ao Senhor, meu Deus, fala ao meu coração nessa hora. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa hora a palavra do Senhor. Meu Deus, queremos ser alimentados por ela. Eu lhe peço que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, e me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso de Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, nós estamos, desde a semana passada para cá, estudando sobre alguns perigos que rondam a igreja. Perigos que rondam a igreja. Desde a fundação da igreja, quando nós vemos lá no livro de Atos, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ali os apóstolos e os primeiros discípulos ali de Jesus, reunidos, começaram aquela congregação, aquela união de pessoas ali. Aquilo ali é a igreja, aquilo ali começou a igreja. E desde aquele tempo, até os nossos dias de hoje, a igreja, ela sempre foi atacada pelo diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. O que esse texto está dizendo? Que haverá levante, que o inferno vai se levantar contra a igreja. E sempre foi assim, desde lá do primeiro século até os dias de hoje. E o diabo, ele utiliza-se sempre de duas estratégias. Uma delas é a perseguição propriamente dita, que é a proibição de congregar, que é o atacar de maneira violenta para fazer a pessoa desistir da fé, ou recuar da fé, ou negar a fé. Isso aconteceu desde o primeiro século, ali com Herodes, por exemplo, anos 70, perseguindo os judeus, perseguindo cristãos, ali no domínio do Império Romano. Isso aconteceu sempre, até os dias de hoje, isso acontece ainda. Nós vemos ali no norte da África, o Boko Haram atacando cristãos, nós vemos ali o Estado Islâmico atacando cristãos, cortando o pescoço de cristãos, nós vemos isso há alguns anos atrás e divulgando na internet. Então, a perseguição propriamente dita, há países hoje ainda onde é proibido pregar o evangelho, reunir em volta da Bíblia, como estamos fazendo aqui. Isso acontece. E uma outra forma de perseguição que ele sempre também utilizou, chama-se heresia. Tentar implantar heresias dentro da igreja. E justamente para poder torcer a palavra da verdade. Porque heresia, se você olhar no dicionário, é teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida. A doutrina da nossa fé, ela é baseada na Bíblia. Está aqui contido todos os ensinamentos. E a Bíblia diz que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada dela, porque maldito será aquele que fizer isso, aquele que tentar ou acrescentar ou suprimir dela alguma parte, algum conteúdo. Mas o diabo, ele sempre tentou também, desde o primeiro século, implantar dentro da igreja a heresia, para tentar torcer os princípios da verdade, a palavra da verdade, justamente para tentar afastar o homem do caminho real, da fé em Jesus Cristo, de confiar em Deus. Por isso nessa manhã, o objetivo nosso é fincarmos 3 elementos principais aqui, estão descritos aqui no livro de Hebreus, 3 elementos assim, essenciais, 3 elementos indispensáveis para a vida cristã. São esses 3: o sangue de Jesus, a fé e a santificação. Isso é a base do cristianismo, são esses 3 elementos. A base, é o sustentáculo, é aquilo que mantém toda a doutrina, todos os ensinamentos de Jesus. É isso, esses 3 elementos: o sangue de Jesus, a fé e a santificação. E nessa manhã a gente vai analisar eles, para podermos ver aí nesses 3 elementos os benefícios que eles trazem para o corpo de Cristo e o perigo que é a gente eventualmente negligenciar algum deles. O risco que traz para nós ignorarmos ou negligenciarmos alguns deles e quão bem isso promove nas nossas vidas, quando a gente vive de maneira real isso. Mas vamos lá, o primeiro deles aí: sem o sangue de Jesus é impossível obter perdão. Sem
o sangue de Jesus. Aí você me diga assim, nossa pastor, mas isso parece tão elementar, porque isso está assim, é escrito na Bíblia, Jesus falou isso, o apóstolo Paulo escreveu tanto a respeito disso, livro de Romanos, tem tanto sobre isso. É verdade, tem muito, mas a respeito do que eu disse sobre heresia, é algo que o diabo tenta de maneira sutil colocar no nosso meio para desvirtuar, e isso aconteceu. Idade Média, século 13, 14, século 15, a igreja perdeu isso de rumo. Foi um tempo tão sombrio que passou-se, a igreja desvirtuou de maneira que ela passou a ser ensinado que era possível obter o perdão através de indulgência, do pagamento de indulgências. Pagando um determinado valor, era possível obter o perdão daqueles que já morreram. A pessoa que eventualmente morreu, a família poderia pagar um valor e a igreja declarar que ele estava perdoado. Ou a pessoa viva ainda pagar um determinado valor para se obter um perdão. Isso foi ensinado na igreja no século 13, 14 e 15. Isso foi ensinado. Olha o tanto que se desvirtuou da palavra da verdade. Mas glória a Deus, porque não nos abandona. O Senhor é misericordioso e o Senhor levantou homens naquele tempo para poderem fazer o povo, chamar a igreja a se relembrar da palavra da verdade. Levantou homens como Martinho Lutero e outros mais que pregaram a respeito disso. Dia 31 de outubro de 1517, uma data importantíssima, onde Martinho Lutero, ele pregou na porta da igreja onde ele congregava 95 teses, dizendo ali a respeito daquilo que a igreja estava desvirtuando da Bíblia. E a partir dali começou-se esse grande movimento chamado Reforma Protestante, e que é tão significativo e que produz efeitos nas nossas vidas hoje. Se hoje estamos aqui abraçados com a palavra da verdade, convictos de que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, é porque lá atrás homens como Martinho Lutero se levantaram para poder pregar essa palavra e anunciar essa verdade. Anunciar essa verdade, para que a igreja realmente voltasse. Lê alguém, por favor, aí, Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pode ler, João ou Isabela, que estão com o microfone. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Só um minutinho. Tem como ligar o microfone do João ali? Som. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, da confiança em Deus, de crer em Deus, disso é que vem a fé. E é um perigo realmente a igreja se desviar disso, dessa verdadeira doutrina e se embranhar por meio de invenções ou de pensamentos que destoam dessa palavra, ou acrescentando ou suprimindo dela. Querido, qual que é o objetivo de Deus em planejar e promover a redenção dos pecados do homem? Qual que foi o objetivo de Deus em promover isso? Em pensar em restaurar a vida do homem e libertá-lo dos seus pecados para que ele pudesse se reconectar a Deus. Qual? Para que Deus fez isso? Para que a gente vivesse bem? Sim. Para que a gente pudesse viver com Ele em paz, para que a gente pudesse desfrutar da presença dEle nas nossas vidas. Mas mais do que isso, e o principal, era para promover a salvação do homem. Por quê? Porque os nossos dias nessa terra, eles são tão estreitos, né? Porque os nossos dias aqui são tão estreitos, porque passa muito rápido. Salmo 90, verso 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles, ou o que passa disso, é canseira e é enfado. E logo cedo se corta-se os seus dias. Passa muito rápido a nossa vida. 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é muito estreito. Deus, quando pensou em reconectar o homem a Ele, pensou principalmente a respeito da vida eterna, porque essa é aquela que não vai passar nunca. Reconectar o homem de maneira definitiva a Deus. Esse é o propósito da salvação. E é algo que a gente tem que estar muito alerta a respeito disso. A contaminação do pecado, que tão de perto bate à nossa porta, que tão de perto nos rodeia. E o pecado que se espalhou na humanidade através de Adão. Adão e Eva, quando pecaram, quebraram o relacionamento com Deus. Quebraram. E uma forma definitiva de se quebrar esse relacionamento é através da morte eterna. Sem Jesus Cristo, sem a salvação, opera-se a morte eterna, a morte espiritual de maneira eterna. Essa separação com Deus, portanto, ela vem sendo transmitida de geração a geração, desde Adão. Romanos capítulo 3, verso 23 diz isso: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por quê? Porque nós descendemos de Adão, e o pecado dele é transmitido a cada um de nós, de geração em geração. Mas Deus, ele é realmente misericordioso. Ele deu oportunidade ao homem de ser redimido dos seus pecados, de ser perdoado do seu pecado ao se aproximar de Deus, ao se apegar a Deus. Romanos capítulo 5, verso 17 diz: porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. O pecado foi uma mácula que entrou na humanidade através de Adão. E através de um homem só, através de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós podemos obter a remissão dos nossos pecados. Nós podemos ser purificados perante o nosso Deus. E isso, desde o Antigo Testamento, era necessário, sempre foi, o sangue para poder se expiar o pecado. O sangue no Antigo Testamento, ele era tão imprescindível quanto no Novo Testamento para poder promover a remissão dos pecados. E Deus providenciou meios para que o homem se restabelecesse a Ele, reconectasse a Ele novamente. E antes mesmo que a lei viesse com Moisés, antes mesmo disso, lá no tempo dos patriarcas, já se buscava sacrificar animal, apresentar um holocausto a Deus para se obter o perdão dos pecados. Nós vemos isso, por exemplo, lá no início, lá com Abel. Caim e Abel. Caim apresentou uma oferta a Deus, Abel apresentou uma oferta a Deus também. E qual foi a oferta que Abel apresentou? Um sacrifício. Gênesis capítulo 4, verso 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Quem foi que disse para Abel que ele deveria trazer aquela oferta? Ele trouxe aquela oferta. O Espírito Santo realmente já estava lá desde o início, já operando e já agindo. Não que a oferta de Caim também não seria aceita. Ali foi a questão do coração. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que desde o início, desde antes mesmo da lei, nós vemos isso. Um outro exemplo, Jó, que a história diz que ele teria sido mais ou menos contemporâneo ali de Abraão, teria vivido ali mais ou menos nos tempos de Abraão, ou um pouco antes, então bem antes de Moisés. E a Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, verso 5, o seguinte: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, segundo o número dos seus filhos, porque dizia: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Não havia lei naquele tempo, falando que era necessário sacrificar, mas Jó já tinha isso no seu coração, de oferecer um sacrifício a Deus, e esse sacrifício era feito através de um animal. Posteriormente veio a lei com Moisés, através de Moisés,
Deus trazendo ali a orientação para que se tornasse dentro da nação de Israel estabelecido esse princípio de que para se obter o perdão era necessário apresentar um animal, oferecer um animal, derramar o sangue de um animal para que se obtivesse o perdão dos seus pecados. O livro de Levítico vai falar bastante a respeito aí da lei, dos rituais cerimoniais da lei, de como que se obtinha perdão a respeito de determinados pecados. Algumas vezes se colocava, trazia-se o animal e ali se colocava a mão em cima da cabeça da pessoa e a cabeça do animal, e o pecado da pessoa era transmitido ao animal. Outros tipos de sacrifício era feito, às vezes, um sacrifício anual por toda a nação de Israel. Então, tipos diferentes de sacrifícios que foram instituídos ali na lei, mas tudo voltando para o animal, para o holocausto, para o sacrifício, para o derramamento do sangue que era imprescindível ocorrer. Mas glória a Deus, porque Jesus veio, e o sangue da nova aliança é o sangue do Cordeiro, de Cristo Jesus, o Cordeiro. Jesus a si mesmo se entregou para a remissão dos pecados, dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história do sacrifício de animais, ela caminhou e ela veio até Jesus, porque em Jesus foi-se ali oferecido o sacrifício pela remissão agora dos pecados de toda a humanidade, de uma maneira geral, de forma que a partir dali já não seria mais necessário nós termos essa prática, nós fazermos isso, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o meu e o seu pecado, independente de qual seja ele. Glória a Deus por isso. Olha só para você ver que bênção e que privilégio que é. Jesus se entregou à morte por nossos pecados, para realmente nos dar vida e para promover vida nas nossas vidas. E só para chamar a sua atenção, Jesus não morreu porque foi traído ou porque não teve meios de se salvar da injusta condenação de Pilatos. Às vezes as pessoas pensam, quando na época da Páscoa, que nós vivemos no mês passado, que coitadinho de Jesus, traíram Jesus. Jesus foi morto de maneira injusta porque ele foi traído por Judas, porque ele foi condenado injustamente, como se fosse a situação é que estivesse dirigindo a vida de Jesus. Não, querido, Jesus não estava sob o domínio da situação. Jesus não morreu porque ele foi traído. Jesus não morreu por conta da palavra de Pilatos, porque ele era muito superior, ele tinha poder e autoridade para mudar toda aquela situação. Ele se entregou, e isso que é a chave. A morte sacrificial do Cordeiro já estava planejado antes da criação do mundo. A morte de Jesus, ela já estava planejada. Apocalipse capítulo 13, verso 8, nos diz isso. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Mas como isso, pastor? Me explica esse negócio. Um dos atributos divinos, um dos atributos de Deus chama-se onisciência. Significa que Deus sabe de tudo. O passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Ele olha para nós aqui, a nossa vida no passado, no presente, ele olha o seu amanhã, ele olha o que você fez ontem, o pecado que você cometeu anteontem, a mão que você estendeu e o bem que você fez na vida de uma pessoa semana passada. Ele está te vendo aqui agora e ele já sabe o dia de amanhã, ele já sabe o dia que você vai morrer, ele já sabe amanhã tudo que vai suceder, ele conhece tudo. Ele nos vê assim. Então, antes dele mesmo criar o mundo, ele já sabia que o homem que ele criaria, Adão, quebraria essa conexão com ele, e ele já planejou, antes mesmo de criar o homem, a remissão dos pecados através de Jesus Cristo. Por isso que é o Cordeiro de Deus que foi morto
antes da criação do mundo. E glória a Deus, porque através desse sangue nós obtemos a remissão dos nossos pecados. Através desse sangue nós obtemos vida nova. Isso promoveu realmente a libertação, porque a remissão, remir significa isso, libertar de uma prisão, adquirir de novo mediante um pagamento de um preço. E o preço que foi pago foi o sangue de Jesus para nos libertar da maldição da condenação do pecado, que é a morte eterna. Nós fomos libertos dela através disso, através da obra do nosso Deus, a obra do nosso Deus. Por isso nós devemos dar valor a esse sangue. E há inúmeros perigos por não se valorizar o sangue. Há alguns perigos, eu preciso de chamar a sua atenção, porque alguns pensam que por meio de boas obras, ou de oferta, ou da entrega do dízimo, ou por realização de obras sociais, ou por dar esmola a quem precisa, alguns pensam que é por meio dessas boas ações é que se obtém o perdão dos pecados. Mas a Bíblia diz que não é isso. Isso tudo é consequência, se é resultado ou é consequência de um coração devoto a Deus. Isso tudo são marcas. Estender a mão, ajudar o necessitado, dar uma esmola, fazer a obra social, ser fiel nos dízimos e ofertas, isso tudo é consequência. Porque a causa é a justificação, é a remissão dos pecados que se opera pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue. E a gente não deve esquecer disso jamais, porque nada que possamos fazer, querido, entenda isso, nada que possamos fazer de nós mesmos nos torna merecedores de obter a remissão dos pecados. O profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, ele diz isso: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ou seja, nada que venhamos fazer nos torna merecedores de obtermos o perdão dos nossos pecados. É somente o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. E negligenciar isso realmente traz um risco tremendo para a vida do homem, que é de viver uma vida afastada de Deus, viver desconectado realmente da presença do Senhor. Mas uma outra coisa que é importante, um outro pilar que nós falamos aqui, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A obra da redenção feita na cruz, ela é completada por meio do perdão que vem pela fé, por confiar em Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz isso: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. A fé é um dom de Deus. Isso não vem de nós, não é pelo nosso fazer que nós obtemos a salvação, mas é por confiar no Senhor. É a fé em Jesus, colocada em ação, que produz a salvação na vida do homem, que produz a justificação. Esse termo justificação significa isso. Justificado significa desculpado, retirar a culpa. É quando o homem reconhece o seu estado de pecado, reconhece que ele precisa de Deus e ele entrega o seu coração a Jesus Cristo, é que neste momento opera-se o perdão dos seus pecados, a justificação, a libertação que ele obtém agora dessa maldição chamada pecado sobre a sua vida. E a fé, ela é o oposto do medo e da indecisão. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Crer no Senhor é crer no milagre da fé, é crer na salvação por meio da fé, é crer que a minha confiança colocada em Deus é suficiente para a remissão dos meus pecados, através de Cristo Jesus, através da sua obra. Crer no Senhor, a fé é a certeza, é a confiança inabalável de algo que eu ainda não vi, mas eu creio e eu recebo. Andando por fé e não por vista, andar por fé e não por vista, é o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, querido. Ao levantarmos, cremos realmente no cuidado do Senhor para conosco
e decidir caminhar com Ele, confiando, crendo na sua misericórdia, crendo na sua graça, crendo na sua boa mão estendida, crendo realmente que somos amados dEle e que Ele cuida de nós. Confiar em Deus é isso, é crer tanto para a salvação, quanto crer na sua presença como cuidado conosco, a sua presença de cuidado e de caminhar conosco. Meu querido, fé não se explica, fé se vive. Tem como explicar a fé? Impossível. Fé não se explica, fé a gente vive. Fé a gente experimenta ela na nossa caminhada diária. Ou é possível explicar milagre? Como que se explica um milagre? Como que se explica sentar uma multidão de pessoas e terem apenas 5 pães e 2 peixinhos, e ali uma multidão de pessoas, e Jesus fala assim, não, pode começar a distribuir aí, que vai dar para todo mundo comer. E aí os discípulos vão partir um pedaço, entrega para um, entrega outro pão para outro, um pão para o outro, e vai dando, e vai tirando do cesto, e vai tirando do cesto, e vai tirando do cesto, e uma multidão é alimentada, e ainda sobra 12 cestos cheios. Tem como explicar? Isso não se explica, simplesmente se vive, se crê em Deus, sabe? E em um tempo que a gente tem vivido hoje, onde tantas pessoas têm vivido situações difíceis, momentos difíceis, é a hora da fé, é no Senhor ser fortalecida, ser alimentada para crer no cuidado dEle para com a sua vida, no cuidado dEle para com a sua casa, na provisão que Ele vai enviar, na proteção que Ele vai trazer. É crer, isso é fé. É fé, é caminhar em fé, é caminhar em ousadia, é caminhar de maneira que eu não vejo como será, eu não vejo como virá o livramento. Não, mas eu estou caminhando, eu não vou parar, eu não vou deixar a minha vida ficar parada, porque o que a mídia quer que a gente faça é isso, é fique apavorado. As notícias hoje, elas trazem esse sentimento para a gente. Muito engraçado os memes que são divulgados aí corriqueiramente, né, a respeito de quando vai se tocar o jingle do Jornal Nacional. Muito engraçado. Por quê? Porque aquilo ali é o sentimento que as pessoas estão tendo. Aquilo ali é o reflexo do sentimento coletivo. Você, quando viu aquele meme da pessoa se encapuzando, colocando máscara, você se viu daquela maneira. Porque quando se ouve um jingle no jornal, as pessoas ficam apavoradas. Quantas pessoas estão extremamente angustiadas? Quantos estão ficando com depressão dentro de casa, de tanto assistir jornal, de tanta má notícia, e a má notícia, eu não estou dizendo, querido, ficar alheio à realidade, mas a má notícia, ela vai corrompendo, ela vai corroendo, ela vai tirando a paz da pessoa, justamente o oposto da fé. Porque também da mesma maneira, quanto mais eu vou alimentando a fé, meu querido, a gente vai caminhando em coragem, a gente vai caminhando em ousadia, a gente pisa com passos firmes nessa vida. A gente caminha com passos firmes, a gente não caminha escorregando e nem titubeando, mas a gente caminha com passos firmes, sabendo que o nosso Deus é que cuida de nós, que o nosso Deus é misericordioso, que o poder de Deus não diminuiu de ontem para hoje, e que Ele continuará cuidando de mim, da minha casa, da minha família, providenciando o que eu preciso. Fé não se explica, fé se vive. E essa é a hora de você viver a fé, essa é a hora de você mais alimentar a sua fé e falar, meu Deus, me fortaleça em fé para eu caminhar, a fé da salvação, a fé de eu crer que eu sou remido e salvo por meio do sacrifício de Jesus na cruz, mas a certeza também de que o Senhor está comigo aqui, porque é promessa dele, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia não diz lá em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até que venha a pandemia. Não está isso lá. Não está escrito. Não tem essa exceção, não tem essa vírgula lá. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Amém, meu querido? Toma aí essa palavra no seu coração e se aproprie dela. Pela fé é que nós vamos caminhando. A vida se vive pela fé. O milagre se vive pela fé no Senhor. E assim nós vamos sendo alimentados. Por isso é importante nutrir a sua fé. E você não vai nutrir a sua fé com más notícias. Você vai nutrir a sua fé com a palavra da verdade. É ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. A fé genuína colocada em Deus é a certeza de que para Ele não há impossíveis. Lucas capítulo 1, verso 37 fala a respeito disso. E nós aumentamos realmente a nossa fé, é confiando no Senhor. A vida do justo é uma vida de fé. É uma vida de fé colocada em Deus. É assim que nós devemos viver. Agora, há inúmeros perigos de se negligenciar também essa fé. Inúmeros perigos. Perigo de não agradar a Deus. Perigo de se tornar uma pessoa impaciente. E em razão disso não obter a resposta da oração. Porque às vezes você está clamando, você está orando, mas porque a fé você deixou a sua fé murchar no coração, agora você às vezes vai querer ajudar Deus. Não, aqui Deus, o Senhor está demorando demais, deixa eu dar uma mão para o Senhor. E aí dá errado. Perde-se uma bênção, porque não se soube esperar com confiança no Senhor. Perde-se a bênção muitas vezes. Perder a esperança é consequência de negligenciar a fé. A pessoa às vezes se torna obcecado no problema e deixa de colocar de descansar no Senhor, deixar de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, e daí se torna oprimido pelo diabo. E é isso que nós estamos vendo acontecer hoje, o diabo oprimindo tantas pessoas dentro de casa, por tantas más notícias que as pessoas estão se alimentando. Sabe, um último perigo de se negligenciar a fé é não conseguir vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5 diz isso, porque a nossa fé, nós vencemos o mundo pela fé. Vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos a tentação, é pela fé no Senhor. Por isso não podemos jamais negligenciar a fé. E o último elemento que eu gostaria de enfatizar nessa manhã é a santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse é o terceiro elemento assim, essencial. Sangue de Jesus, fé e santificação. A regeneração é o ato inicial do processo de quando o processo de santificação ele é iniciado. A regeneração, quando o homem entrega o seu coração a Cristo, ocorre ali o processo do novo nascimento, da regeneração. Quando o homem se entrega ao Senhor de maneira genuína, reconhece os seus pecados e fala: Jesus Cristo, entra no meu coração. Nesse momento opera-se a regeneração, que é o novo nascimento. Se a pessoa baixar o CPF ali, ela está com Cristo, meu querido. A partir daquele momento. Mas como nós continuamos a viver, é necessário agora caminhar, não da mesma forma que se caminhava antes. A gente não pode, porque agora é uma nova vida. É essa expressão que a Bíblia utiliza a respeito de novo nascimento. Agora regenerou. É como um animal que perdeu uma parte de si. O calango, quando você às vezes dá uma batida nele ali, o rabo solta, e aí nasce de novo, regenerou, nasceu de novo. Não tinha, mas nasceu de novo. Se perdeu, mas nasceu de novo. A Bíblia compara isso a esse novo nascimento que agora nós temos. Antes a gente vivia de um jeito. Agora, quando a gente entrega o coração para Jesus Cristo, a gente nasce novamente agora para Ele. E agora a gente vai caminhar de acordo com os princípios da sua palavra. E essa caminhada é chamada de caminhada de santificação. É vivendo agora para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora é novo. Agora não é mais o mesmo. Não é da mesma maneira, não é do mesmo jeito. Agora é necessário viver com o Senhor de uma maneira ajustada, acertada. Santificação é um processo que começa com a limpeza do pecado, que ocorre por meio do sangue de Jesus Cristo, e continua com o aperfeiçoamento e controle do nosso comportamento, porque santificação é isso, é controlar o comportamento, é aprender a controlar. Antes, a pessoa falava comigo e eu devolvia na mesma hora,
Antes alguém me ofendia e eu devolvia a ofensa dobrada. Antes alguém falava mal de mim e eu retrucava. Antes alguém me batia e eu devolvia a violência. Não, mas agora eu não faço mais isso. O santificar agora é viver de maneira diferente. É receber a ofensa, é receber a má notícia e agora não devolver da mesma maneira. Porque agora eu penso diferente, eu ajo diferente. Isso é se controlar. Esse controle agora do nosso comportamento, das nossas emoções, agora para viver de acordo com o padrão que o Senhor deseja de nós, que está registrado na Bíblia. Esse agora é o caminho chamado de santificação. Seja bem-vindo a Ele. Todos nós devemos caminhar assim. É isso que o Senhor deseja de todos nós. Quando a tentação bate à nossa porta, quando o diabo levanta situação ou circunstâncias para tentar nos afastar do caminho da verdade. A santificação é dizer não. É falar, não, eu não aceito essa proposta, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Santificação é isso. É prática, é algo que não é uma teoria, é algo que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Isso é a santificação. E esse processo, a Bíblia nos chama a vivermos em santificação, a guardarmos a nossa vida e a nossa caminhada em santificação. 1 João capítulo 3, verso 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quando ocorre esse processo do novo nascimento, a Bíblia ela nos ensina que a nossa mentalidade tem que ser mudada, porque se a nossa mentalidade não for, o que te controla? O que nos controla, querido? São os nossos pensamentos. O que norteia os seus passos? É aquilo que você decide. Se você quer comer churrasco ou se você quer comer comida japonesa. São as suas escolhas. É a sua mente. Somos controlados assim. A todo momento nós temos que fazer escolhas. A todo momento. E a Bíblia diz que quando entregamos o nosso coração a Ele, a nossa mente tem que ser mudada, para que agora as nossas escolhas sejam de acordo com a palavra da verdade, e não de acordo com o nosso coração. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Quão enganoso é o coração do homem, e que todas as maldades do homem procedem do seu coração. Não é a circunstância que contamina o homem, não é o meio que contamina o homem, é o homem, é a maldade do coração, é que colocada para fora, exteriorizada, que contamina o meio. Romanos capítulo 12, verso 2, fala exatamente isso. E não sede conformados com este mundo. Outra versão diz, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quer caminhar bem? Quer caminhar bem com Deus, ter a presença dEle, ter o prazer da presença dEle, da companhia dEle, sempre? Santificação. Mudar a mentalidade, mudar a maneira de pensar, realmente para poder viver bem. E o perigo de não se buscar a santidade, ou de se perder a santidade na caminhada da vida, é perder a intimidade com Deus. Esse é o grande perigo. Perder a intimidade com Deus, perder a companhia de Deus, perder a salvação. Jesus Cristo morreu na cruz para te dar vida eterna. Você aceita Jesus, Ele entra no coração. Agora eu decido caminhar com Ele. Mas se em algum momento nessa caminhada você abre mão da santificação, você está abrindo mão dessa obra de Jesus na cruz. Você está abrindo mão da sua salvação. Por isso que a santificação ela é um elemento indispensável para a gente caminhar nessa vida rumo ao céu. Caminhar aqui com o olhar no céu, caminhar aqui com o olhar na vida eterna, ela é elemento indispensável, não dá para poder viver sem. Amém, meu querido? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente no segundo texto que nós lemos, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, que eu gostaria de terminar essa meditação, a gente lendo de novo, para chamar a sua atenção
a respeito de um alerta que ficou registrado aqui e que é para nós no dia de hoje. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixando a nossa congregação, ou não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual que é aquele dia? É o dia da vinda de Jesus Cristo, é o dia do arrebatamento, e nós estamos na iminência daquele dia. Glória a Deus por isso. Nós estamos mais do que nunca na iminência desse dia acontecer. Meu querido, eu vou te falar que está muito perto. Está mais perto do que você imagina. Está muito perto. Mas está realmente na iminência. Jesus está para voltar. E aí você fala assim: ah, pastor, mas como você diz isso? Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus virá. É verdade. Jesus Cristo disse isso. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele disse também em Mateus capítulo 24, quando estava conversando com os discípulos, ele falou o seguinte: olha, os discípulos perguntaram quando essas coisas vão acontecer. Ele falou: eu vou deixar para vocês dicas, eu vou deixar alguns sinais para vocês. Quando esses sinais vocês perceberem que eles estão acontecendo, é porque eu estou prestes a voltar. Jesus não nos deixa enganado. A Bíblia não nos deixa enganado a respeito do momento. O dia e a hora ninguém sabe, mas o momento Jesus Cristo deixou a indicação para a gente. E quando a gente olha o nosso estado hoje, do nosso mundo, a gente percebe que está iminente esse momento aqui. Iminente. O dia e a hora está chegando e está chegando muito perto, estamos muito próximos. E eu quis chamar a sua atenção para esse texto aqui, porque tanto quanto esse texto aqui nos alerta de que o dia está próximo e que a gente deve se ater a algo que não podemos perder de vista, que é o de nos congregarmos. Nos congregarmos, que é o de estarmos juntos. A igreja permanecer junta. A importância de se congregar. Sabe, querido, eu tenho conversado com inúmeras pessoas e tenho visto que algumas pessoas têm se acomodado nesse tempo de pandemia. Estamos realmente num momento de isolamento social, um momento de distanciamento, mas nós não estamos num momento de isolamento da fé. Nós não estamos num momento de isolamento do congregar. Eu sei que há alguns irmãos, por exemplo, que são grupo de risco, que não podem se congregar, que não podem vir, que têm que evitar deslocamento, mas há muitas pessoas com quem eu tenho conversado e que eu vejo que não estão vindo à igreja congregar, mas eu pergunto: ei, você está conectado acompanhando o culto? Não. Você tem acompanhado as ministrações? Ah, eu não tenho acompanhado, não. Eu tenho ficado preocupado com isso, sabe? Porque se não está alimentando a fé com a palavra, está alimentando o medo com as más notícias. Sabe? Eu tenho ficado realmente, isso me alertou, isso tem me alertado. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos, e alguns irmãos estão deixando de se congregar. Está acontecendo justamente o que está registrado aqui. Hebreus capítulo 10, verso 25. Muitos deixando de congregar, perdendo o hábito de congregar nos últimos dias. Os dias estão se findando. Não deixe de congregar. Se você pode vir à igreja, nós estamos aqui com um distanciamento. O templo, graças a Deus, é grande, e nós estamos com medidas de distanciamento aqui dentro do templo, com álcool gel, com higiene e com distanciamento. Se você pode congregar, venha congregar, porque é aqui que você é alimentado. Se você não pode congregar aqui no templo, congregue conosco aí na sua casa, mas não pare de congregar. Não deixe de alimentar a sua fé. Não deixe de estar junto conosco nesse momento. Isso é imprescindível. Sabe, querido, não deixe de acompanhar. Não deixe de estar aqui ou de acompanhar as ministrações, porque você está também congregando aí na sua casa, e a gente não pode se acomodar. E eu tenho visto muitas pessoas se acomodando nesses dias, pessoas que podem vir ao culto, podem vir aqui presencialmente e não estão vindo, porque estão acomodadas. E muitos que não estão sequer acompanhando as ministrações online, estão se acomodando. Vigie, querido. A fé é alimentada pela palavra. Nós nos reunimos aqui para alimentarmos uns aos outros
através da palavra, através dos louvores que prestamos ao Senhor. Que isso sirva de alerta. Essa ministração hoje foi de alerta para nós. Sangue de Jesus, a fé e a santificação, que são os 3 pilares do cristianismo, que devemos manter para a nossa salvação, e também a atenção quanto a nos congregar, que não podemos perder esse hábito, sob o perigo de deixarmos de alimentar a nossa fé, que é tão essencial para nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos aí. Senhor, obrigado pela tua palavra ministrada a nós nessa manhã, e eu lhe peço que o teu Espírito Santo possa completá-la no coração de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, completa, fala de uma maneira individualizada, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém.